Mateus capítulo 1, versículos 18 a 23, nos diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, ou seja, tido relações com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, sendo seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Com a leitura desse texto, nós estamos iniciando uma nova matéria: Teologia, Deus, o Filho. Nessa matéria, nós estaremos estudando o capítulo que dentro da teologia é conhecido como Cristologia. Cristologia nada mais é do que o estudo, através da palavra de Deus, acerca da pessoa de Jesus Cristo. E falar de Jesus é falar da presença de Deus conosco. É falar da manifestação visível de Deus conosco. Uma manifestação que tornou-se visível com o seu nascimento, quando ele foi gerado. Não através de uma relação sexual normal, mas através da ação do Espírito Santo sobre Maria. E o texto de Mateus prossegue dizendo que José só a conheceu, só a recebeu como mulher, propriamente dito, após o nascimento de Jesus, para que a profecia se cumprisse. E que a profecia que diz que Jesus haveria de nascer de uma virgem. E o texto nos diz que Jesus recebeu esse nome porque Jesus significa Salvador. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Quando nós lemos a genealogia de Jesus Cristo, nós vemos uma relação não de pessoas, uma genealogia não com uma relação de nomes de pessoas perfeitas, mas de pecadores, assim como eu, assim como você. E Jesus vem na sequência dessa genealogia que representa, em certa medida, toda a humanidade, e ele vem para ser o Salvador e nos salvar dos nossos pecados. Mas Jesus também é o Emanuel. Jesus é Deus conosco. Ele morreu por nós e ressuscitou por nós. Há uma ênfase muito grande na morte e na cruz, e às vezes não há uma ênfase tão grande no túmulo vazio, uma ênfase tão grande na ressurreição. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. O seu corpo foi assunto aos céus. Quando eu digo seu corpo, é a sua natureza humana. Jesus como homem, glorificado, foi levado às alturas e está assentado à destra do Pai. Como disse Pedro no seu discurso o seu discurso no templo, após haver curado aquele paralítico. Ele disse que importa que Jesus, o Jesus ressurreto, permaneça à direita do Pai, até aquele dia em que todas as coisas serão restauradas. Mas Jesus também é Deus, e como Deus, Ele sempre esteve presente. É o Deus onipresente que está sempre ao nosso lado. Jesus está sempre ao nosso lado. Nós vamos assistir a um clipe agora, e através desse clipe, de uma forma teatral, inspirada por Deus, nós vamos poder pensar um pouquinho sobre este aspecto maravilhoso da presença de Jesus. Jesus que é o Emanuel,
Jesus que é Deus conosco. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Jesus é Deus conosco. Ao longo das aulas que compõem essa matéria, Teologia, Deus o Filho, nós vamos estar enfatizando esse aspecto histórico da pessoa de Jesus. Falar de Jesus é falar da presença de Jesus conosco. É falar de um fato histórico. Quando falamos de Jesus, nós não estamos falando de uma fábula, nós não estamos falando de uma lenda, de uma fantasia, de algo que existiu na mente de um determinado escritor apenas.
Não, nós estamos falando de um fato histórico, porque a revelação de Deus é uma revelação que tem um caráter histórico. Deus é um ser que existe, independentemente das pessoas argumentarem de um jeito ou outro. O fato de alguém afirmar que Deus existe ou afirmar, firmado em tantas filosofias, que Deus não existe, isso não muda os fatos. Deus existe, Deus é o Criador, é aquele que mantém as grandes galáxias, é aquele que cuida lá do pequeno DNA, ele controla todas as coisas, os átomos, as maiores, as menores. Isto é um fato histórico. Fato histórico é também a criação. Quando Deus cria todas as coisas para manifestar a sua glória e cria o homem, Adão e Eva, a sua imagem, a sua semelhança, no sentido de colocar nele atributos, qualidades que só Deus possui e os cria perfeitos para um relacionamento perfeito, num mundo perfeito, e os coloca ali no jardim. Adão e Eva, por sua decisão, se afastam de Deus em desobediência e traz todas as consequências que nós estamos vivendo hoje. Tudo isso são fatos históricos, fatos históricos. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, você deve pregar, você deve falar da palavra a tempo e a fora de tempo, porque vai chegar um momento onde as pessoas, eles vão se afastar da pregação da palavra, eles vão ter como que uma coceira no ouvido, as pessoas vão procurar mestres e alguém que lhes ensine, não de acordo com a verdade, mas de acordo com a vaidade dos seus próprios corações. Paulo já estava falando dos dias que nós estamos vivendo, onde as pessoas procuram não a verdade, que é Deus, a verdade que é Cristo. As pessoas procuram algo que lhes dê paz, no sentido de dar paz de consciência, ainda que elas continuem vivendo e fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Nós teremos então algumas aulas nas quais estaremos falando do aspecto histórico de Jesus. Jesus como um fato histórico, a presença dele. Isso é maravilhoso, pensar que Deus, o Criador, se fez carne e houve um momento registrado na história, não apenas pela Bíblia, mas temos indícios em tantos outros registros da passagem do Senhor Jesus Cristo entre nós. E nós estaremos gastando então algumas aulas falando a respeito de Jesus Cristo, o seu aspecto histórico. Estaremos vendo alguns trechos ao longo das aulas daquele filme Jesus, um filme abençoador que durante muitos anos foi instrumento de evangelização. Mais recentemente, com aquele outro filme, Paixão, do diretor Mel Gibson, dá-se a impressão que as pessoas esqueceram um pouquinho o filme Jesus, mas o que nós queremos através dessa aula e até usando partes do filme, é estar chamando a igreja novamente a atenção para esse material tão maravilhoso que ainda pode e deve ser usado na hora de falar do Evangelho e de divulgar o Evangelho de Cristo para as pessoas. Então, o filme mostra o aspecto histórico de Jesus. Teremos também, nestas aulas, sempre um momento no qual teremos algumas informações sobre arqueologia, materiais que são disponíveis na internet e que nós estaremos usando também para que você seja capaz de começar a pensar e a imaginar e a compreender melhor o contexto e o cenário destas passagens tão maravilhosas que falam de Jesus e do seu aspecto histórico, de Jesus que é Deus conosco, Deus
que se fez carne e habitou entre nós. Parte do currículo, parte das aulas dessa matéria está voltada, portanto, ao aspecto histórico da pessoa de Jesus. Saibam todos os homens de Nazaré que, por ordem do imperador César Augusto, haverá um recenseamento de toda a população da Galileia e da Judeia. Todos terão que se registrar sem demora em seus povoados e cidades de origem. E Maria foi para Belém da Judeia para se registrar com José, seu esposo. Mas não havia lugar para eles em Belém. Por isso tiveram que se alojar em um humilde estábulo. Naquela noite, alguns pastores tomavam conta dos seus rebanhos, quando o anjo do Senhor lhes apareceu, e a gloriosa luz de Deus brilhou sobre eles. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo, o Senhor. Eles foram depressa a ver o menino na manjedoura. Foram também os primeiros a espalhar as boas novas, o evangelho do nascimento do Salvador. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Maria e José levaram a criança a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. No templo morava um homem bom e piedoso, a quem o Espírito Santo havia prometido que antes de morrer viria o Messias. Seu nome era Simeão. E agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque vi com meus próprios olhos a tua salvação. Esta criança foi escolhida por Deus. Sejam ambos abençoados. Lucas capítulo 2, versículos 8 a 14, assim nos diz: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Jesus,
Deus nos quer bem. Que mensagem maravilhosa esta que os anjos nos trazem aqui nessa cena, uma cena muito conhecida, quando os pastores estão ao redor de Jerusalém cuidando das ovelhas, e eu imagino que entre as coisas que eles conversavam, é possível de se imaginar que entre os assuntos também passavam todas aquelas discussões a respeito da vinda do Messias. A Judéia, a província da Judéia, agora debaixo do governo de Roma, sofria por causa da opressão, sofria por causa de tantas coisas. E em tempos de sofrimento, as pessoas tendem a olhar para os céus e para as promessas de Deus. Nesse tempo, entre os habitantes daquela região, havia várias discussões sobre as profecias contidas no Antigo Testamento, em especial profecias contidas no Evangelho de Isaías, que falavam acerca do Messias, do Cristo. A palavra Messias é uma palavra hebraica que significa ungido. A palavra Cristo é uma palavra grega que significa ungido. Em outras palavras, Messias e Cristo significa a mesma coisa. Eles estavam aguardando o Messias, eles estavam aguardando o Cristo. E diz o texto que naquele momento o céu se enche de uma manifestação especial da presença de Deus e aparece um anjo que faz a afirmação: a profecia se cumpriu, o Messias nasceu. Vocês vão lá em Belém, vocês vão encontrar envolto em faixas um bebezinho. Que coisa maravilhosa! Uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura, e subitamente apareceu com os anjos uma grande multidão das milícias celestial, um grande coral. E o que esse coral cantava? O que os anjos anunciavam? Eles anunciavam isso: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isso traz, para mim particularmente, uma paz, uma alegria profunda ao meu coração. Falar de Jesus é falar que Deus nos quer bem. Deus nos quer bem. E por que Deus nos quer bem? Porque Deus é Deus. Deus é um Deus que se relaciona conosco baseado na sua graça, na sua misericórdia. Deus é um Deus que se relaciona conosco baseado no Evangelho e não na religião. A religião ensina que para Deus me querer bem, eu tenho que merecer. E merecer através do meu esforço, através do meu trabalho. É isso que todas as religiões, desde a Torre de Babel, ensinam. É que o homem, ele pelo seu esforço vai chegar até Deus. Que grande ilusão! Não há justo, nem um justo sequer. O profeta diz que as nossas justiças são perante Deus trapos de imundícia. Mas mesmo assim Deus nos amou. E a Bíblia, ela é clara ao nos dizer que Deus nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E nos diz mais, diz que Deus ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, Deus nos quer bem. Algumas aulas dentro desta matéria estarão abordando estes aspectos divinos a respeito da pessoa de Jesus. Estaremos verificando a questão da natureza divina de Cristo e o grande milagre que foi esta natureza divina se unir à natureza humana, o Verbo se fazer carne,
porque Deus nos quer bem. Era necessário isso acontecer para que você pudesse experimentar o amor de Deus, a redenção, a salvação. Estaremos vendo esse aspecto maravilhoso que é olhar para Jesus como o Messias, como o Salvador prometido, como aquele que estaria sendo enviado por Deus para restaurar todas as coisas. Ainda que o juízo e os eventos futuros que precedem a esse dia maravilhoso da restauração, do surgimento de novos céus e nova terra, ainda que esses dias sejam precedidos por catástrofes, julgamentos e coisas mais que a Bíblia nos coloca, o fato é que tudo isso é apenas uma pausa antes de Jesus Cristo restaurar todas as coisas. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia não nos fala da destruição da criação. A Bíblia nos fala da restauração da criação. O apóstolo Paulo nos escreve em Romanos dizendo que a própria criação está gemendo, aguardando a sua redenção através da manifestação dos filhos de Deus. O que é essa manifestação dos filhos de Deus? É algo maravilhoso. Significa que hoje eu e você, que temos Jesus e que vivemos ainda no meio de tantas lutas, tantas coisas e dores, não conseguimos entender o grande plano de Deus para nós. Quando Ele, por nos querer bem, nos amou, veio ao nosso encontro, pagou a nossa dívida, nos trouxe para junto de si, na cruz quitou as nossas dívidas, na cruz Ele derramou o sangue de Jesus, não para dar satisfação às trevas, porque isso é um absurdo, mas Ele derramou o seu sangue para dar satisfação a si mesmo, a sua justiça que foi violada, a sua santidade que foi ultrajada pelos nossos pecados, mas na cruz Ele derrama o seu sangue sobre nós, por nós e sobre as nossas vidas também. O caminho para o Santo dos Santos é aberto e agora nós temos comunhão com Deus. E o Senhor não apenas nos redimiu, mas nos adotou e nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós estamos aguardando agora a restauração, não apenas desse corpo, mas a restauração de todo o universo. Um Cristo ressurreto, adorado por uma igreja ressurreta, vivendo em um universo ressurreto. Essa é a essência da palavra de Deus. E é algo tão maravilhoso, algo tão lindo. E é maravilhoso porque Deus nos quer bem. Nazaré, onde Maria e José receberam uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. Através deles, o mundo conheceria o escolhido de Deus, o Messias. E como o anjo de Deus anunciara, Maria logo ficou grávida. Por causa do censo romano, José tomou sua esposa e foi com ela registrar sua nova família em sua cidade natal, Belém. A estrada de Nazaré para Belém era longa e difícil, especialmente para uma mulher grávida de 9 meses. Belém é uma pequena vila aproximadamente 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ela também está situada sobre montes como Jerusalém, só que num ponto ainda mais alto. Naquela época, as pessoas sabiam o que Miqueias havia predito, que o Messias viria de Belém. Maria e José tomam então a estrada a caminho de Belém,
porque José era descendente da família de Davi, cujos antepassados estavam ligados à cidade de Belém. Chegando à cidade, a casa de um parente era o melhor lugar para se passar a noite. José então iria para a casa de Davi, uma residência pertencente a outra pessoa, descendente da linhagem do rei Davi. Mas por causa do censo, havia muita gente de fora na cidade, e eles não conseguiram espaço para se hospedarem na casa dos parentes. Segundo os evangelhos, Jesus nasceu em uma manjedoura numa estalagem em Belém. Mas o que significa exatamente uma estalagem numa pequena vila como Belém? Bem, certamente isso não significa ter um prédio formalmente usado com essa finalidade. Seria talvez uma casa com um quarto extra para ser alugado numa situação de emergência. Como se alguém batesse à sua porta perguntando se tinha um quarto para alugar. Você diria, tenho um quarto extra protegido do tempo e com uma boa cama. Numa segunda opção, na falta do quarto extra, havia a possibilidade de se encontrar abrigo no porão, que era chamado manjedoura, um local que servia para a estocagem e onde os animais eram recolhidos à noite. Embora impróprio para a habitação humana, o calor do corpo dos animais até ajudou a aquecer aqueles que estavam ali durante o inverno. E foi assim que Jesus nasceu na manjedoura de uma casa em Belém. Deus, o alegre Pai, enviou anúncios do nascimento de seu Filho ao mundo, aos pastores, na forma de um coral de anjos, aos sábios, na forma de profecias antigas, reveladas na estrela brilhando ao leste. Herodes, sentindo-se ameaçado pelo nascimento de um outro rei, mandou matar todos os meninos de 0 a 2 anos. Maria, José e o pequeno Jesus tiveram que fugir para o Egito. Só quando Herodes morreu, anos depois, a família pôde retornar à sua cidade, Nazaré. Jesus toca a nossa história. Este é um aspecto maravilhoso da cristologia. É o fato de saber que quando estamos estudando a respeito de Jesus, nós não estamos falando apenas de um fato histórico importantíssimo que ocorreu no passado. Nós não estamos falando também simplesmente de um aspecto sobrenatural e maravilhoso que nos diz que Deus nos quer bem. Mas nós estamos falando de algo pessoal também. Algo pessoal. Através da pessoa de Jesus, Deus, o Criador de todas as coisas, Ele toca a nossa história. Independentemente do país onde você esteja morando, independentemente da cidade onde estejamos morando, independentemente das coisas que estejam acontecendo, se é um dia de alegria ou quem sabe é um dia de dor, o fato é que através de Jesus, Deus toca a nossa história. E isso nós veremos através das implicações pessoais, digamos assim, da obra de Cristo que estaremos abordando nesta matéria. Quando nós falamos de Jesus, nós não estamos falando simplesmente de você saber algumas histórias, não estamos falando de você ter informações na sua mente. Nem tampouco estamos falando de apenas saber de um ser maravilhoso que existe numa dimensão ou distante de nós, num céu distante. Não. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de Deus conosco, Deus que nos quer bem e Deus que está presente na nossa história. E isto é um aspecto maravilhoso que a Bíblia coloca. Quando ela diz que Jesus ele está em nós, literalmente em nós. Não é em nossos pensamentos, na forma de ideias, não. O ser Jesus, o Deus Filho, o Deus triuno através de Jesus, porque é sempre bom lembrarmos esse grande paradoxo que é a Trindade, é sempre bom lembrar
as lições já aprendidas, né? Que nós não conseguimos explicar tudo sobre Deus, mas uma coisa nós sabemos, que nós não temos 3 deuses, nós temos um Deus apenas, que é Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, iguais em poder e glória. Extrapola o nosso entendimento, mas nos traz uma verdade maravilhosa, que ter Jesus na nossa vida significa ter o Pai na nossa vida, significa ter o Espírito Santo em nós. Então, o aspecto pessoal da pessoa de Jesus é no sentido de que, através de Jesus, Deus ele toca a nossa história pessoal. Não é simplesmente a história do país, das nações, que Deus governa todas. Deus governa todas as nações, Deus governa todos os acontecimentos mundiais. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus de toda a terra. Jesus é o Kyrios, Jesus é o Senhor. É o Senhor. Tem muitas pessoas por aí que se dizem poderosos, se dizem senhores, mas que não são capazes de garantir que daqui a um minuto vão estar vivos. Não são capazes de manter o fôlego na própria narina. Mas é Jesus quem a todos dá vida, sustenta. Ele é o Senhor. Então Ele governa o mundo, mas quando nós falamos em termos pessoais, nós estamos falando da nossa história. Jesus, Ele vive em nós. E a Bíblia nos ensina a viver por intermédio de Cristo. Viver por intermédio de Jesus. Que grande desafio e que possibilidade maravilhosa é podermos viver por meio de Jesus. É saber que sem Jesus nós não caminhamos, sem Jesus nós não conseguimos superar lutas, sem Jesus nós não conseguimos avançar. É viver por meio de Jesus, por intermédio de Jesus. E há uma outra passagem belíssima que nos fala que nós devemos viver revestidos de Jesus. Pensem nessas 3 dimensões: Jesus vivendo em nós, nós vivendo por intermédio de Jesus e revestidos por Jesus. É por isso que a nossa vida está em Cristo. Você é muito mais do que você pode imaginar em Jesus. E nessa matéria de Cristologia, Teologia, Deus o Pai, nós estaremos então examinando vários aspectos que vão estar nos ajudando a pensar nesta presença de Jesus na nossa história. E quando falamos da presença de Jesus na nossa história, estamos falando também do senhorio de Cristo. Ele é o Senhor. O centurião reconheceu isso quando pediu que Jesus curasse o seu moço, o seu servo que estava em casa sofrendo. E Jesus disse: olha, eu vou. Ele falou: olha, eu não sou digno que entres na minha casa, mas eu sei o que é autoridade. Eu tenho homens sobre a minha autoridade e eu digo a esse: vai, ele vai, aquele vem e ele vem. Jesus, ele possui autoridade sobre todas as coisas que nos envolvem. E é dessa maneira que ele nos trata. Ele é onipresente, onisciente, ele é o Deus Todo-Poderoso, infinito em honra e glória. E só ele é capaz de fazer isso. Cuidar de você, cuidar de mim, cuidar de cada uma das suas criaturas como se fôssemos únicos. Jesus Cristo é Deus que toca a nossa história. Concluímos esta primeira aula da matéria Teologia, Deus o Filho, lembrando a você que o que nós queremos, através das aulas, dessa sequência de aulas que estamos iniciando em mais uma matéria, não é simplesmente conhecer argumentações e conhecer aspectos importantes dessa doutrina, aspectos importantes dos ensinamentos da palavra de Deus a respeito de Jesus. Mas, na verdade, nós queremos mais. Nós queremos mais é de Jesus. Se você simplesmente fizesse esse curso, essa que está iniciando agora, e chegasse ao final do curso simplesmente conhecendo ou entendendo várias coisas a mais,
Isso seria bom, mas não seria o suficiente. A nossa oração para a sua vida e o nosso desejo ao fazer essas gravações, ao estarmos ministrando essas aulas, é que ao final dessa série de matérias, você tenha não apenas um melhor entendimento, uma melhor compreensão a respeito de Jesus Cristo, mas você tenha uma vida mais cheia da presença de Jesus. Tenha um coração mais apaixonado por Cristo. Que você esteja realmente entendendo que Jesus é Deus conosco. Não importa o momento, não importa a situação, não importa se a dor é profunda, não importa. O importante é que Jesus está ali presente e Ele controla todas as coisas. Nada na nossa vida acontece por descuido de Deus. Ah, Deus descuidou, Jesus foi se preocupar com outra coisa e não olhou para mim. Isso não existe. Nada ocorre na nossa vida por descuido, mas tudo aquilo que ocorre nas nossas vidas é uma expressão da graça de Deus. Deus, Ele cuida de nós, Ele nos ampara, mesmo quando sofremos as piores violências. Deus está presente conosco. Deus é o Deus conosco. Deus é o Deus que nos quer bem. Deus é o Deus que nos quer bem. E Ele nos quer bem não porque nós merecemos, mas Ele nos quer bem porque Ele é um Deus gracioso. E mesmo sem merecermos nada, Ele veio ao nosso encontro e nos abraçou através de Jesus. E Jesus é Deus que toca a nossa história. Deus está escrevendo uma história através de você. O fato de você estar participando desse curso, ouvindo essas aulas, isso é apenas um indício a mais de que Deus ele está fazendo algo na sua vida. Deus está escrevendo uma história linda na sua vida. Uma história que tem o final não lá na sepultura, porque a sepultura não foi o final da história de Cristo. A história ela começa no túmulo vazio. A história começa em novos céus e nova terra, ressurreição, alegria e júbilo eterno que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que haja no seu coração um desejo profundo, não apenas de estudar cristologia ou de estudar teologia, Deus o Filho, mas haja um desejo profundo de se apaixonar dia a dia, cada vez mais, pelo nosso amado Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.